Marcelo, no pré-culto, ele falou uma coisa aqui que eu já vinha com o pensamento hoje da minha mensagem. Não literalmente o que ele disse, mas alguma coisa que mostrasse isso para a gente. Ele estava falando dos nossos que a gente tem os sentidos, 5 sentidos, né? E às vezes a gente para pensar, a gente fala assim, poxa, a gente enxerga, a gente ouve, a gente sente o cheiro e tem, né, o paladar e então tem o toque. Mas eu até comentei alguma coisa aqui na hora do pré-culto, a gente tinha pouco tempo, e nesse período que a gente passou lá na Austrália, nesses 45 dias que a gente ficou lá, foi muito intenso. A gente viveu muita coisa surreal de verdade. Tanto no país, nas coisas lindas, quanto no que Deus foi falando e mostrando para a gente. Na igreja, a gente chegou na igreja e a gente viu muita gente diferente, não falando a nossa língua. A gente era estranho para eles e eles eram estranhos para nós. Uma confusão doida, né? Mas assim, era muito legal, porque as pessoas iam até a gente, cumprimentavam, dava bom dia e falava com a gente, e a gente não entendia nada do que falava. Mas quando vinham para falar, e aí tinha algumas revelações, algumas, né, notas que Deus falava para a gente, e aquilo era muito bom. Algumas a gente ficava meio surpreso, outras a gente falava assim, isso aí é normal de todo mundo que veio falar de Deus para a gente. Mas tinha algumas coisas que era muito nítido que a gente está vivendo aqui, na nossa igreja. Lá acendeu uma luz assim para nós, de um dia que aqui nessa igreja havia um rio de água viva. E, coincidência ou não, um irmão chegou lá e falou, quando vocês subirem e mostrarem a igreja de vocês, né, a igreja de Cristo, quando mostrou a igreja, a Capela Brasil, e eu não parei de chorar em nenhum momento, e por isso eu estou vindo aqui falar com vocês, que há algo diferente naquele lugar. Há algo diferente na sua igreja. Então eu acredito, eu creio nisso. Amém? Você crê? Eu acredito, porque aqui vai ser um canal de muitas, né, de muitas alegrias, de trazer vidas para o Senhor, fazer que as pessoas enxerguem Jesus e compreendam quem é Jesus de fato. E foi muito intenso isso. Não foi uma só pessoa, foi outras pessoas falando. Então, foi muito legal. Pessoas falando para a gente que a gente ia passar por alguma transformação que talvez a igreja não seria uma igreja grande, mas que ia transformar muitas vidas. E eu acredito também nisso, porque esse é o chamado de Deus para essa igreja, para todas as igrejas. E é para mim, para a minha vida. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre, a gente já vem falando nisso, eu venho acompanhando todo mundo aqui na igreja, vem falando sobre discipulado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também, porque o chamado ao discipulado de Jesus é muito, vai além disso, sabe? E tem algumas coisas também que eu vou colocar aqui nessa mensagem para vocês entenderem que o que o Marcelo falou no pré-culto, o que eu vivi lá e as coisas aconteceram, e vocês vão falar assim, tem uma conexão de Deus nesse negócio. Então, Mateus 16, 24 ao 25, diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Então, há algo aqui muito grande. Por quê? Porque o discipulado de Jesus é um chamado que vai além das ordens de adotar um conjunto de coisas. Vai muito além de só
de conjunto de crença. E a pessoa chega e fala assim, como que eu faço para encontrar Jesus? Como eu faço para enxergar Jesus? Como eu faço para crer em Jesus? E aparentemente, para a gente que já entendeu, é fácil. Mas para muitas pessoas que não entendeu, não vive essa experiência com Deus, de Deus e de Jesus Cristo, elas se ficam perdidas, ficam confusas. Foi literalmente o que aconteceu quando eu passei esse tempo lá na Austrália. Eu conheci um garoto, e esse garoto, ele não acreditava em Deus. Para ele, o mundo surgiu de uma explosão. E ele fez filosofia e tal. Então, é um menino muito inteligente, mas, de uma certa forma, ele não estava compreendendo o que era. E aí, um dia, ele pegou e falou comigo. A gente estava sentado, a gente conversando, e ele querendo entender mais sobre Deus. E por sinal, ele é brasileiro, tá? É impossível você chegar naquele lugar lá e não ver Deus em lugar nenhum. Até num lugar muito feio você vê Deus. Até mesmo, né, em lugares que não está escuro, treva, você vê Deus. E aí eu disse para ele, falei, cara, eu quero fazer um convite para você. Eu quero te apresentar Deus. Eu quero te mostrar Deus. Como? Porque eu vejo Deus em tudo. Eu respiro Ele todos os dias. Eu vivo Ele todos os dias. Milagres do acordar e respirar e abrir os olhos é Deus. E para mim, explica mais sobre isso. E eu fui falando. E aí que eu quero ligar. O discipulado é isso. Quando Jesus pega e fala para mim e para você que a gente precisa seguir Ele ou perder a sua vida e achar com Jesus, você fica... A princípio, você fala assim, eu vou perder tudo, eu vou viver minha vida toda, foi o que esse garoto falou, foi tipo assim, eu vou perder tudo, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que olhar tudo para trás, negar Jesus, negar a mim mesmo, tomar minha cruz. Falei, exatamente. E seguir Jesus. E ele, então me explica mais sobre isso. E eu fui e falei com ele. Li esse texto, e a tia fala para ele poder ler. E aí ele disse o seguinte, tá bom, como que você vai fazer para me enxergar? Para me conhecer, me conectar com Deus? Falei, tá bom. Eu espero que ele vai ouvir isso, e eu disse para ele que eu ia falar desse momento. Falei para ele, então a gente vai na praia, hoje à noite, eu e você. E aí ele disse, tá bom. Fomos eu e ele na praia. Chegamos na praia, eu falei com ele, agora me dá um sinal de internet que eu preciso conectar para me ler minha Bíblia online. Aí ele falou, poxa, eu não trouxe, cara. Você quer que eu volte lá? Você falou que era para me conectar com Deus, cara, e eu larguei o telefone para lá, era para me conectar com Deus. Falei, yeah. Aí ele, não precisa voltar não, vamos embora. Chegamos na beira da praia, e aí ele pegou, falou, o que eu faço agora? Falei, tira o chinelo, pisa na areia, começa a sentir Deus. Porque eu vejo Deus em tudo. Tem uma canção que fala sobre te vejo em tudo nas ondas, né? Eu falei assim, eu vou viajar agora aqui e vou... E aí, cara, ele botou no canto, falei, vai chutando areia, abre os braços, sente Deus, cara. Respira. E aí ele pegou e falou assim, cara, tá diferente. Falei, cara, ele tá aqui. Ele está aqui, presente em tudo. Na areia, no ar, no mar. Está vendo esse mar aqui, ó? Olha para lá. Você consegue ver a ponta? O final? Não. Falei, então esse é o meu Deus, que é tão grande
que se fez pequeno para morar dentro de nós, cara, dentro de mim, dentro de você. Então respira. Ei, caramba. E ele assim e tal, sem muito entender. E fomos andando. E ele, cara, e aí, agora? Falei, vamos sentar aqui na beira da praia e vamos nos conectar com Deus. Mas como assim? E eu não sabia que a rota do avião, ele era bem naquela direção e que fazia assim, ó, o aeroporto, que era próximo ali. Então, a gente estava sentado lá, e como eu estava temeroso, porque eu fiz uma coisa que absurda. Eu fui levar um cara que aparentemente não era burro. É um cara inteligente, mas ele tinha as suas dificuldades de poder entender o que a Bíblia mostra para a gente e o que a gente vive no dia a dia. Sentamos lá, e aí, eu lá conversando com ele, falando para ele, cara, pega areia, sente o vento, entendeu? E aí, cara, vamos se conectar com Deus aqui. Como que eu falo com Deus? Que oração que eu faço? Falei, cara, fala com Deus da mesma forma que você está falando comigo. Se conecta com Ele assim. E aí ele foi feito. E aí ele falei, pode ficar tranquilo que eu não vou te ouvir você. Tirei o aparelho, coloquei no bolso, que estava chuviscando, o céu estava preto, não dava para ver nada. Tinha gente na ponta lá, tinha gente outra na outra ponta, e eu falei, cara, bom, beleza. Deus, agora é contigo. Eu trouxe ele aqui, agora você se revela para ele. E aí, então, ele sentou, começou a falar com Deus, e ele lá, assim mesmo e tal, e eu com o olho aberto. Sim, não foi muito tempo, o céu abriu, a lua saiu, refletiu no mar e fez um flash assim, ó, em nós, somente em nós. Justamente foi isso, foi um flash assim, ó, só em mim e nele. Do lado de lá não tinha iluminação. Estava tudo escuro. Do outro lado, tinha gente, também não tinha iluminação. A lua estava refletindo na água e batendo aqui, e mostrando só em mim e nele. E eu estava de olho aberto. E aí tinha a nuvem passando. Aí eu falei, abre seus olhos. Ele abriu os olhos. A primeira coisa que ele viu foi uma imagem assim, de uma águia, sei lá, alguma coisa assim. E eu falei, cara, lá, Washington, tá vendo aquela nuvem? Pô, parece uma águia. Falei, eu vi ela formando, porque eu estava de olho aberto. Mas também estava meio apreensivo, porque quando eu vi umas luzes de piscando no alto, que era um avião, eu falei, sabe aquele gelinho assim? Eu falei, caraca, eu estou aqui fazendo algo muito doido. Aí passa aquele negócio grandão assim, aí depois que eu vi que as asas virou assim, eu falei, poxa, é um avião, graças a Deus. Imaginei um monte de coisa, né, cara? Olha que doideira. Estava ali fazendo uma loucura, mostrando Deus de uma forma diferente, porque o teólogo estava ensinando para ele, ele não entendia. O outro fulano que estava explicando para ele a Bíblia, ele não entendia. E aí eu fui e falei, vamos usar uma técnica do simples. Vamos para a praia. E aí fomos para a praia. E chegando lá, ele abriu os olhos e falou, olha, tal. Falei, eu vi. Aí ele falou, caramba, olha, não tinha lua? E não tinha luz? Falei, você pediu para Deus te revelar? Está aí, Deus te revelando. Então foi uma das experiências que eu vivi lá, com esse garoto, que eu falei assim, caraca, como é bom. E aí, eu pensei em algumas mensagens sobre o que Jesus fazia quando ele recrutava os discípulos dele. Ele andava na praia, e aí viu, como aqui em Mateus 4, no versículo 18, que Jesus andava sobre as margens do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, eles estavam ali lançando as redes do mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse, sigam-me, e o farei pescadores de homem.
No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo diante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, como Zebedeu. E o seu pai, preparando as redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. E durante esse tempo, comecei a falar com esse garoto, lendo esses textos e mostrando para ele. Falei, olha, para a gente seguir a Jesus, a gente precisa negar a si mesmo. A gente precisa tomar a nossa cruz. A gente precisa seguir Jesus em tudo. A gente precisa ser exemplo. Somos falhos, somos cheios de erros. Mas se a Bíblia fala que a gente precisa amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e o nosso irmão como a nós mesmos, nós precisamos nos entregar, sabe? E deixar as coisas de Deus acontecer. Então, para que tudo aconteça na nossa vida, a gente precisa negar a nós mesmos. E aí eu fui conversando com ele. Foi um tempo muito bom. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, era no sábado, e no caso para ele era domingo. Mandei uma mensagem para ele, falei, cara, hoje eu sei que hoje é domingo. Aí. Se é domingo, som. Perdão. Sei que é domingo aí, para mim é sábado. Mas quando lembra de ir na church, da igreja. Aí ele falou assim, fala, irmão, eu acordei, ele mandou a foto da igreja, eu esqueci, perdi a hora, mas eu vim voando para a igreja. E apareceu aqui, o Pedro colocou lá um anúncio da escola bíblica, de graça. Ele falou, cara, acabaram de anunciar que tem uma escola bíblica aqui, cara, eu vou te mandar aí traduzido, está em inglês, vou traduzir para você, vai demorar um pouquinho, mas vou traduzir para você, e você vai ver qual é os tópicos, os módulos e tal, papapá. Falei, beleza, manda aí. Ele mandou e eu vi os módulos, cara. E aí ele falou assim, aí eu falei com ele, e aí, tu vai fazer? É ele. Cara, vou ver o horário, vou ver tudo. E quero muito fazer. E aí eu mandei mensagem para ele essa semana de novo, e ele falou, mano, é muito maneiro, muito bom. Falei, faça mesmo, cara, que você vai tirar todas as suas dúvidas e você vai aprender mais sobre Deus. Então, lembrando disso tudo, e falando de discipulado é isso. É você encontrar alguém que está passando por alguma situação que não conhece, nem viu, nem sabe quem é Jesus, tem a dimensão de que é ou não, mas você sentar com ele e ter tempo, ter paciência para poder explicar. Talvez você não precise ser nem tão teólogo, vai ser no simples, mostrar durante a natureza, durante as coisas acontecendo. Simples assim. Sabe por quê? Porque a gente aprender, saber, é muito importante. Sabe? O conhecimento é muito importante. Mas também vivi momentos lá que conhecimento demais não funciona. Por quê? Porque eu conheci algumas pessoas lá, o conhecimento era tão grande, mas não fazia nada. Era só chamar para chamar atenção. Eu não quero conhecimento para me chamar a sua atenção. O problema é que muitos púlpitos são assim. Tem muito conhecimento para chamar a sua atenção, achando que só o cara que está aqui na frente tem o poder do negócio todo para falar assim, aí você que está sentado aí está errado. Não, a função nossa do discipulado é ensinar você a fazer o que é certo. Tentar levar você a um caminho de salvação. É mostrar para você que vai custar algumas coisas na sua vida. É simples assim.
Mas vai custar quanto? Muito. Vai custar muito. Não é tão simples assim viver para Cristo. É realmente negar tudo. Num calor desse, você acha que a gente queria estar na igreja? A gente queria estar na praia. A gente queria estar... Lá todo mundo lá vai de bermuda. Vai para a igreja, o pastor prega de bermuda. Eu pensei várias vezes hoje, eu coloquei bermuda e tênis, essa blusa aqui, aí da outra vez eu cheguei aqui, o pessoal, você está de pijama. Falei, pois é. Acordei e vim direto. Mas eu cheguei aqui pensando, vou de bermuda pregar hoje. Aí eu lembrei, vou pregar, gente. É eu? Falei, vou pregar. Mas a gente, cara, a gente pega numa noia de uma religiosidade que te confesso que hoje eu não consegui vir pregar de bermuda, mas eu vou vir ainda. Lá, quando eu estava lá e conversava com as pessoas falavam assim, cara, você é pastor? Eu falei, mas pode me chamar de Washington. Pô, tu parece qualquer outra coisa, menos pastor. Eu falei, tá ótimo. Para ser pastor, precisa ter cara, precisa andar de terno, gravata, precisa andar de... Não! É só você ter a noção de que levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo, a viver uma vida em Cristo, a viver uma vida boa, saudável em Cristo. É só isso. E você ser testemunho. Você ser, sabe, aquela luz que brilha quando as pessoas olham e falam, uau, ali tem alguma coisa diferente desse cara aqui, tem algo diferente dessa mulher, tem algo diferente aqui acontecendo, sabe? E eu peguei para mim assim, falei, gente, se eu viajar para algum lugar do mundo e eu não falar, Deus não me dá a oportunidade de falar de Jesus para alguém, para mim não vai valer muito a pena. Eu só vim aqui, fiz o que era para visitar meu filho, eu fiz além do que era. Então, acho que para esse é o nosso chamado. É o chamado de poder falar de Jesus para as pessoas e apontar Jesus para as pessoas e falar para ela qual a sua dificuldade de entender sobre Jesus. Qual a sua dificuldade de entender sobre Cristo. Senta aqui, vamos conversar. Vamos falar. E é tão simples assim. Talvez a gente não precise nem de uma palavra eloquente, tão gritante. Por isso que aqui na capela é muito legal, eu sou mais no básico, eu sou no mais no raso, eu sou mais no simples. Por isso tem pessoas aqui que são mais da parte da teologia, vai para a parte da teologia, vai para a parte do... vai para a parte lá. E eu sou na parte do cuidado, sou na parte do mais raso, e essa foi o que Jesus me chamou para fazer. Para que eu vou fazer outra coisa que Jesus me mandou fazer? Eu vou atropelar as coisas. Por isso tem pessoas. E a gente precisa, vamos dizer, como líder da igreja, eu ouvi esses dias, cara, um cara falando que eu sou pastor, eu mando, os diáconos não vai conversar. Pelo amor de Deus, os diáconos não podem conversar. Por isso que aqui a gente não tem diácono. Você entende? Porque as pessoas que vão entrar daquela porta para cá, elas buscam uma outra coisa. Elas buscam uma revelação diferente das demais que vão lá e vão falar, vai ver o pastor falando alguma coisa, o pastor é mais santo que todo mundo. Não é. Ensinar quem é Jesus para as pessoas é simples. Simples. Amém? Perdi. E aí é muito interessante porque eu anotei algumas coisas aqui. Negar-se a Jesus, né? Negar a si mesmo, negar Jesus, é um chamado de renúncia. Jesus começa dizendo que para segui-lo é necessário negar a si mesmo, e o que isso significa? Negar a si mesmo não é desprezar ou ignorar o seu valor. Mas é submeter os seus desejos e planos e vontades à vontade de Deus. É só submeter. É reconhecer que Cristo deve ser o centro da nossa vida
Só. Então, Paulo fala lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou contar outra história para você. Eu estava lá na casa do meu filho, e aí ele pegou e falou comigo assim, pai, você fala muito de você. Você fala muito eu, muito eu, muito eu. E é normal a gente falar assim, né? Não, mas eu. Ele falou assim, eu vou te dar $100 para você ficar por dia. Uma semana sem falar eu. Falei pro pá, beleza. Por quê? Porque aí ele, pô, já perdeu 100. É sério, gente. É muito difícil você negar a si mesmo, fazer suas vontades próprias, sabe como? É muito difícil, porque você quer fazer alguma coisa, você quer fazer uma coisa que talvez não é própria para você. E eu dizendo pro meu filho, falei, cara, pai, para de falar de você. Mas tem mais. Então, negar a si mesmo é justamente falar assim, ó, eu não vou falar mais de mim mais, só vou falar de Jesus. Eu não vou falar mais de mim, da minha casa mais, só a minha casa, não, vou falar do que Jesus transformou a minha vida, a minha casa. Mas se a gente pegar para falar só de Jesus também, a gente pega e fala assim, caramba, esse cara também só fala de Jesus, esse cara ficou meio bitolado. A gente pode falar de Jesus em todo momento sem ser bitolado. É só você ser o exemplo de tudo. É só você ser aquele cara que cumprimenta todo mundo, é gentil com todo mundo, que, de uma certa forma, abençoa todo mundo, gosta de estar com todo mundo, gosta de dar, presentear as pessoas. É assim. E aí, por quê? Porque eu não vivo mais eu vivo Cristo. Então, tudo que eu tenho não é meu, é dele. Então, ele faz o que ele quer, como ele quiser. Então, qual ou quais são as áreas da sua vida que você precisa colocar Deus em primeiro lugar? Pode ser no seu trabalho, no seu relacionamento, até na sua administração de tempo. Qual é? Quais são as áreas que você precisa? Segundo aqui é tomar a cruz, que aí a gente vai para um lado de compromisso, tá? Tomar a cruz não é simplesmente suportar as dificuldades. Naquela época de Jesus, a cruz era um símbolo de morte e de sacrifício. Jesus nos convida a uma entrega total. Se você entregar total, a viver disposto a sofrer pelo Evangelho, se necessário, a não desistir diante das dificuldades. Aí que está. Sofrer por Evangelho. A gente ainda não tem essa carcaça de poder suportar, viver o sofrimento, né? Vou sofrer pelo Evangelho. E aí, como que a gente faz? A gente precisa começar a buscar para Deus, falar, Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá interpretez, me dá as palavras certas, me ajuda a viver isso. Porque, gente, de verdade, precisamos só entender que Ele é o nosso maioral da nossa vida. É Ele que comanda tudo, é Ele que diz tudo, é Ele que data a sua vida. Sabe? Então, tomar a cruz não é fazer sacrifício ali. Tá, para mim acordar de manhã cedo ir para a igreja é muito ruim. Quem não queria? Mas depois que você começa a fazer aquilo, você fala assim, cara,
eu tenho prazer de ir à igreja, eu tenho prazer de estar com alguém, eu tenho prazer de fazer algo, eu tenho prazer de ir na academia, que é difícil. Ninguém vai na academia por vontade própria. Até que ela sente a vontade própria. Tipo assim, eu quero ir porque eu quero ir. Porque ninguém vai. Né? E quando vai, acaba a luz, queima tudo. Não é verdade? Então, Jesus, ao carregar a sua cruz, deu o maior exemplo de entrega de amor. Qual é a nossa entrega? O que a gente tem entregado? Eu falo isso para mim, o que eu tenho entregado? Ah, foi muito lindo. Falei para alguém, para Jesus lá do outro lado do mundo. Viajei 32 horas para falar para uma pessoa. Ah, ótimo. Dessa pessoa vai espalhar para muitos. E talvez um dia ele vai dar o testemunho. Que conheceu um cara que veio aqui e falou para mim. Tá, mas e aí? E o resto? Acompanha ele? Manda mensagem para ele? Como é que você está? Como é que vai as coisas? Discipulado é isso. É estar junto mesmo estando longe. Sabe? E para nós é o contrário, talvez. Está perto, mas está longe. Porque é um saco ficar perto de alguém chato. Não é? É chato. É um saco. Está perto de alguém que você fala, nossa, esse cara aí, putz, ih, lá vem ele. E Jesus manda a gente amar, manda a gente cuidar. Enfim, Jesus fez o maior ato de amor no exemplo da sua cruz, carregando. Terceiro aqui, para acabar. Seguir a Jesus é um chamado de obediência e intimidade. O discipulado é mais do que acreditar em Jesus, é segui-lo em cada aspecto da vida, e isso significa imitar o seu caráter, obedecer os seus ensinamentos e andar em comunhão com ele diariamente. Nesse exemplo aqui, da beira da praia, de Mateus 4, Pedro, André, Tiago e João estavam lançando as suas redes. E imediatamente, quando Jesus os chamou, eles largaram tudo e foram. Seguir a Jesus pode exigir mudanças radicais, e aí a gente entra aquele ponto. A gente está dispostos a viver isso, essa experiência. Dispostos a deixar as nossas redes, nossos apegos, a sua casa, o seu conforto, o seu trabalho. Não estou dizendo para você largar o seu trabalho, mas deixar algumas coisas de lado e tentar focar e dar mais tempo para o Criador, para Cristo, para Jesus, para Deus. E aí que entra a chave. Você está disposto a deixar tudo isso e fazer todas essas três coisas que Jesus fala? Pega a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. São coisas simples, mas que são muito pesadas de fazer. Então, Jesus nos deixa claro que há um custo no discipulado, nessa comunhão com os irmãos. É perder a sua própria vida no sentido de abrir mão das nossas ambições egoístas e a condição para encontrar a verdadeira vida em Cristo. Mas também há uma recompensa, há uma promessa. Quem entrega tudo a Jesus encontra o seu propósito, encontra a sua paz e encontra a vida eterna. Amém? Bom, hoje era isso, queria passar para vocês, mas o Serginho cantou uma canção na segunda música, e a letra dela é muito bonita. Mas para mim
fazer tudo isso que aconteceu na beira da praia, tudo que aconteceu comigo lá, essa canção, ela veio primeiro. Eu estava lá e aí o pessoal estava cantando e, gente, a música em inglês, ela é muito bonita mesmo, de fato, cantada. E tinha uma lá, uma moça, ela estava com violão e cantando. E ela estava cantando, no seu trono estás, e outro igual não há. Não vou pedir para cantar não, tá? Fica tranquilo. Aí ele estava, sobre o trono estás. Eu não sei cantar. Mas aquilo ali foi me tomando de uma forma que eu falei, cara, que isso? Que graça, que poder. Não era porque eu estava no outro país. Era o ambiente ali, aquele negócio, e as pessoas diferentes. Eu era estranho no meio de um povo. E aí, tudo começa a ter clareza, assim, para mim. E aí, no dia lá, Deus falou assim, eu te trouxe aqui para você, para fazer diferente. Para ser diferente. O propósito seu para vir aqui era ver seu filho. Mas é além disso, é levar o evangelho, é pregar a palavra, é mostrar às pessoas que há um Deus todo-poderoso. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, Jesus tem nos chamado todos os dias. Jesus te chama todo dia. Ou vamos dar o chamado? Vamos falar assim, Jesus te convida todo dia a negar a si mesmo, a carregar a cruz e a seguir. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer o teu nome. Muito obrigado por esse domingo, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Nos ajude, Senhor, todos os dias a negar nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. Nos orienta, nos guarda, nos protege e que faça-nos, ó Deus, a entender a tua grandeza todos os dias. Porque o Senhor é o nosso ar que respiramos, o Senhor é tudo que circula no meio de nós, e por isso nós te louvamos nessa manhã, Deus. E nos faz todos os dias enxergar a tua beleza e a tua grandeza, em nome de Jesus. Nos dê um domingo, um resto de domingo abençoado, e uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém?